Olá, fisioterapeutas, olá, acadêmicos de fisioterapia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Sempre recebendo grandes convidados que são referências na nossa profissão. Hoje temos uma super convidada, grande amiga nossa, um expoente da fisioterapia traumato-ortopédica. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o nosso bate-papo. Então, sejam muito bem-vindos novamente. Fiquem aqui com a gente que vocês vão ter um momento agradável aqui de discussões sobre a fisioterapia. Quem fala aqui com vocês é o João Ruaro. Eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e também trabalho com educação financeira, porque é o que eu sempre falo, né? Cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. Quem vai dar as boas-vindas para vocês agora é a doutora Cibele. Olá, pessoal, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, em mais um episódio aqui do Fisioverso, onde a gente sempre tem o cuidado de trazer pessoas que a gente tem certeza que vão somar e muito para a vida profissional de vocês, sejam vocês recém-formados ou profissionais de muitos anos de formação, né? Porque o nosso objetivo aqui do Fisioverso é justamente isso, é mostrar esse multiverso da fisioterapia, o quanto a nossa profissão é uma profissão diferenciada em termos de possibilidades, em termos de áreas de atuações, especialidades, e o quanto a gente consegue, né, se a gente tem dedicação, se a gente não desiste, se a gente tem resiliência, o quanto a gente consegue ir longe e brilhar dentro da nossa profissão. E hoje a nossa convidada, como o João falou, com certeza vai mostrar para vocês assim, o quanto a gente é privilegiado de ser, né, fisioterapeuta. Ela, além de um expoente da profissão, é a musa da fisioterapia, né? É alguém que eu particularmente super me espelho. E aqui quem fala, né, é a Cibele Quinaut. Eu sou fisioterapeuta neurofuncional, sou especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso pela Brafim e pelo COFITO. Sou professora universitária aqui na Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, em Guarapuava, né? Sou professora, sou colega de trabalho do João, e trabalho basicamente, né, dentro da neuro desde sempre, e tenho um foco muito específico ali para neuromodulação, né, para avaliação e tratamento de dor neuropática. Mas, né, vamos ao que interessa. Eu tenho a honra de convidar aqui ao palco do Fisioverso a doutora Rúbia Benatti. Mas antes da Rúbia entrar, roda a nossa vinheta. Oi, pessoal. Honra estar aqui com vocês, e com essa apresentação fica mais difícil, né? Porque a expectativa aumenta, né? Mas eu sou a Rúbia Benatti, né? Se eu for me apresentar, eu sou a mãe Rúbia Benatti, a filha, né? A amiga, a avó, né? A companheira, a professora, a fisioterapeuta apaixonada pela traumato-ortopedia. A minha vida, né, sempre foi pautada, eu respiro, vivo, sobrevivo, defendo, aprendo a fisioterapia, né? Acho que esse é o maior motivo da gente estar aqui conversando, né? Acho que tudo que a profissão tão linda pôde me oferecer, né, e continua me oferecendo, e eu buscando sempre isso, eu estou inserida, né, e eu gosto muito de tudo isso. Ai, Rua, de verdade, é uma super honra ter você aqui com a gente, e acho que por tudo isso que você falou, né, assim, são tantas coisas que você já viveu e já fez, né, pela fisioterapia. Eu acho que a gente estaria perdendo muito se a gente não conhecesse um pouquinho mais, né, de toda essa história. E eu queria começar, você já falou um pouquinho, né, quem você é, mas eu queria que você contasse para o público que está aqui nos ouvindo, porque a gente, né, tem estudantes e profissionais do Brasil inteiro, né, a Rúbia aqui do Paraná, então eu queria que você contasse um pouquinho, assim, da onde que você é, como que a fisioterapia entrou na sua vida. Vamos começar ali do começo. Bom, Cibele, eu sou paulista, na verdade, né, mas por
condições familiares, a gente acabou vindo para o Paraná há muitos anos, né? E eu estou na fisioterapia há 40 anos, né? Apesar de, né, não parecer. Mas não parecer ser pesado isso, né? Mas há 40 anos eu estou na fisioterapia. E foi interessante isso, porque vocês imaginem, há 40 anos, o que era se identificar como fisioterapeuta, né? Não havia conhecimento sobre essa profissão, como outras que a gente tem agora, que são novas, né? Como a própria IA agora, que, né, as pessoas estão digerindo isso, era sim a fisioterapia. E na realidade também era isso para mim. Eu gostava de pessoas, eu gostava na área de saúde, eu sempre me identifiquei com isso, mas a medicina não era o meu espelho, e à época a gente procurou profissões, né, que estivessem dentro dessa área, assim como outras, né, e que não fosse exatamente a medicina. E assim apareceu a fisioterapia, né? Eu tinha entre fisioterapia, farmácia, fonoaudiologia e nutrição, que eram as profissões que estavam crescendo juntas. E quando eu entendi, né, que lendo um pouco, indo atrás daqueles cursos vocacionais que, né, os pais da gente nos estimulam, que são muito legais, né, porque a gente não tinha essas feiras de profissões que tem hoje em dia, essas imersões que você tem prévia, que facilitam a escolha, né, do jovem. Eu era muito jovem, eu entrei na faculdade com 17 anos, né, com 17 para 18 anos, então eu escolhi por isso, eu gostei quando eu vi que era uma profissão que gostava de gente, que tinha contato com gente, né? Aí foi a fisioterapia. Eu entrei na PUC, aqui no Paraná, né, em Curitiba, numa época que guerreiros, né, os professores, guerreiros, os coordenadores de curso, porque você imagina a dificuldade que era você estruturar um curso, né, com bons profissionais, e a profissão iniciando no Brasil, né, vamos dizer, iniciando, esses tempos até na própria Abrafito, quando a gente recebeu uma homenagem em relação à contribuição com 50 anos de fisioterapia, isso foi bem nostálgico, assim, foi bem forte, né? Meu Deus, né? 50 anos, tu tem 40 de profissão, então veja, é um peso, então a gente construiu tudo isso, a gente tem essa consciência que a gente realmente construiu tudo isso, né? E é muito legal, né? É muito prazeroso. Maravilhoso, Rubia. Veja, você é uma profissional, né, que formou lá da década de 80 e como você disse, né, você com certeza viu muitas lutas da nossa profissão serem travadas, né? Tivemos derrotas, mas também tivemos muitas vitórias. Se você pudesse fazer um balanço, assim, Rubia, do que você viu, do que você achou importante, né, desde esses tempos mais longínquos ali, o que te chamaria a atenção? Assim, o que você contaria para o nosso público? Bom, primeiro, né, João, a gama de especialidades e áreas de atuação. Que fisioterapia é uma profissão polvo, né? É impressionante como a gente tem um campo de mercado que ele é infinito, ele cada dia mais se multiplicando e solidificado, né? A gente tem atuações muito precisas, muito eficientes nessas áreas, que é impressionante, né? E lembrando que quando a gente fala isso, além né, não é a atuação, aí é a cobrança na eficiência da prestação de serviço nosso para a sociedade, porque não é só você estar atuando na área, você é resultado disso. Mas me vem à cabeça algumas coisas como, assim, de evolução, de onde a gente chegou. Né, eu sempre atuei dentro da área de ortopedia e traumatologia e de disfunções temporomandibulares também, mas quando eu me lembro que a época da minha faculdade a gente tinha um recurso, vou falar de recurso, vou falar de tecnologia um pouquinho para tentar explicar isso também, né? Além da quantidade de atuação que a gente tem, onde a crioterapia era um sucesso. Veja bem, crioterapia era um recurso tipo top que a gente tinha na época, resolveram usar gelo como recurso terapêutico. E hoje, você trabalhar com eletroestimulação transcraniana, né? Você trabalhar com terapias
robóticas, né? Impressionantes, né? Com recursos tecnológicos que te dão indicadores precisos, né? Para quantificação de dados, de movimento humano, de funcionalidade. Então, isso evoluiu junto com a profissão. Assim como a gente foi ampliando os campos de atuação, a necessidade, né, de comprovação, a necessidade de quantificação de dados, né, de estabelecimento disso, de indicadores que te dão precisamente os resultados atingidos e as informações para conduzir o melhor tratamento. Tem que pensar nisso, né? Isso é incrível, né? Você não trabalha com axiologia, você não trabalha com é o meu feeling, a minha contextualização dessa situação. Você, junto com tudo isso, você tem fatores severamente positivos para isso, sabe? Então, eu vejo uma evolução muito grande nesse sentido, João. E também no conhecimento e na credibilidade da sociedade da nossa profissão. Hoje em dia, a fisioterapia, em todas essas áreas que eu falei, nossa, todo mundo tem o seu fisioterapeuta. Eu sempre falei a minha vida inteira que eu tinha muita inveja da odontologia e da pediatria. Porque assim, a pessoa nasce, ela tem certeza absoluta que ela precisa de um pediatra e de um dentista. 100% das pessoas. Então, assim, eles ficam na frente da gente, né? Hoje em dia, eu tenho, assim, claramente na minha cabeça que as pessoas, elas precisam de um pediatra, precisam de um dentista e elas precisam de um fisioterapeuta, porque a gente, em todas as áreas, a gente atua. E é legal, e as pessoas que têm contato com isso, elas se enchem de orgulho, dizer, o meu fisioterapeuta, a minha fisioterapeuta. Então, isso para mim é uma conquista, assim, ó, eu me arrepio quando eu falo isso. E é assim, né? E é assim, em todos os níveis de atenção, né? É assim no atendimento privado, é assim na pessoa que faz nos serviços de saúde pública, né? Ela tem o seu fisioterapeuta, né? Por quê? Porque o fisioterapeuta contribui para a vida dela. O fisioterapeuta, ele faz parte. Eu estava numa reunião da Brafinha aqui do Paraná e a gente estava falando justamente disso, assim, de como as coisas hoje estão fortes mesmo, né? Assim, cada vez mais a gente vê notícias, né? Que os estados, alguns municípios, e isso já está em esfera nacional também rolando, né? Da obrigatoriedade do fisioterapeuta na sala de parto. Então, assim, já começa como a gente precisa ter o pediatra, né, ali no momento do nascimento. Hoje, o fisioterapeuta cada vez mais está requisitado nesse sentido, o acompanhamento da criança muito pequenininha, porque, né, a importância de a gente, às vezes, identificar alguma simetria craniana, que hoje não necessariamente está relacionado a uma doença neurológica. Eu não preciso ter uma paralisia cerebral para ter, às vezes, uma assimetria craniana, e a importância que isso tem, né, do fisioterapeuta avaliar, do fisioterapeuta acompanhar, fazer orientação para a família, né, do que vai precisar ou não, fazer avaliação se está tendo algum atraso no desenvolvimento, né, se precisa realmente de uma intervenção da conversa, da parceria, na verdade, né, do fisioterapeuta com o pediatra, né, para os dois que estão acompanhando ali a criança, né, notarem se existe alguma necessidade de alguma intervenção mais específica ou não, né, enfim. Então, assim, são tantas as áreas, como você falou, e mais do que isso, né, eu acho, dessa necessidade do fisioterapeuta, né, porque antes a gente podia estar ou podia não estar, né, era muito, tinha lugar que tinha lugar que não tinha, e hoje, cada vez mais, em áreas distintas, a gente é necessário, né, a gente tem esse reconhecimento. Eu não tinha pensado nisso, né? Na real, se o fisioterapeuta está na sala de parto, ele está antes que o pediatra. Veja que sucesso isso, né? Que conquista, não é verdade? Então, essa é a sensação, João, que a gente tem quando fala da profissão, sabe? É uma sensação de upgrade, assim, incrível, né? Dentro do mercado.
Não, sem dúvida. Eu acredito que por a nossa profissão, na verdade, ser muito jovem, né? Pouco mais de 50 anos, nós temos, enquanto história de profissão de fato, regulamentada, pelo menos, né? A gente foi se descobrindo ao longo do tempo, e se for ver lá nos primórdios da fisioterapia, nós utilizávamos muitas coisas, na verdade, sem nem saber de fato os efeitos reais, né? Que tinha muito pouca pesquisa científica, e eu acredito que esse talvez tenha sido um grande diferencial da nossa profissão. A gente começou a aliar o processo científico nas nossas intervenções, né? E nesse sentido a gente conseguiu ganhar muito terreno, porque como você disse, hoje a gente consegue mensurar mínimos detalhes, né, das nossas intervenções e obviamente dos resultados que a gente entrega para a sociedade enquanto profissão. Então, acredito que, nesse sentido, a gente passou por quase que uma revolução científica ali, porque aí começaram a surgir os programas de pós-graduação em fisioterapia, né? A gente começou a ter mais olhar para esse lado também, de não só atender, e sim pesquisar aquilo que a gente estava fazendo. Começamos a ver o que de fato funciona, o que de fato é efetivo, quebrar algumas crenças, né, de que assim, nem tudo que a gente fazia dava certo, e aí isso é muito difícil para um profissional também, né, que deixar de fazer uma coisa que eu sempre acreditei, mas às vezes não deu certo, né? Isso faz parte do processo de evolução da nossa profissão. Eu acho que a gente realmente ganhou muito espaço, e hoje, na verdade, eu não sei quais são os limites da fisioterapia ainda, sabe? Acredito que a gente tem muito a crescer. Olho também com um pouco de ressalva para algumas áreas que a gente está indo, mas isso faz parte do crescimento da nossa profissão, né? Ela vai se disseminando, né? Vai indo para várias áreas, e às vezes a gente tem que proceder em algumas e evoluir em outras. Isso faz parte do processo de crescimento, né? Você pensa sobre isso? João, agora isso que você falou é muito interessante, né? Como que há 40 anos, né, no meu caso, vou dizer, né, não é o caso de vocês, né, que são bem mais novos. Há 40 anos, muito mais novos. Há 40 anos, né? Como que a gente conseguia? A gente tratava as pessoas, a gente reabilitava e dava tudo certo, elas sempre melhoravam. Então, sabe o que eu extraio de tudo isso, né? Que a nossa profissão é gente convivendo com gente, o movimento humano, a base de recuperar a funcionalidade, na sua essência, né? Ela é a essência, né? Porque se a gente fazia isso, não é sem conhecimento, porque a gente sempre estudou muito, a gente sempre foi muito dedicado, a gente sempre teve professores, né, dedicados, que estavam à frente, que já tinham experiência nisso, que traziam conhecimento para a gente, isso resultava em ações para se tratar as pessoas, e que a gente sempre teve excelentes resultados, né? Porque a pessoa ela não vai tratar com você porque você é isso ou você é aquilo, ela vai tratar, ela volta e ela continua com o fisioterapeuta se ela melhora, né? Vamos combinar, esse é o fato. Então, a essência nossa, né, humana, né, na nossa profissão, que é em poucas, né, que acontece em poucas, ela continua, sempre esteve, e eu espero que continue, né? Porque... E eu acho que isso nesse receio que o João comentou, que acho que é um receio que todos nós temos, em algumas áreas, às vezes algumas pessoas em mais, outras em menos, né? De para onde estamos indo, né? Onde estamos e para onde estamos indo. Mas para mim é muito claro isso, né? Eu acho que a definição da nossa profissão, a base da nossa profissão, ela não mudou. É o que nos diferencia de qualquer outro profissional. Então, quando a gente fala, né, cinesioterapia, ela é usada para qualquer coisa na fisioterapia. Né? Não importa se eu estou na neuro, se eu estou na orto, se eu estou na respiratória, ela é a essência. O resto é complementar. Aí a gente tem as outras coisas, talvez para acelerar esses processos, né, Ru? Talvez lá atrás funcionava, mas hoje, por a gente ter alguns recursos mais tecnológicos, conhecimentos mais avançados, e não é porque a gente não sabia e fazia errado antes, não. A gente também foi trabalhando com os conhecimentos que existiam à época, né? E conforme esses conhecimentos eles sendo descobertas, exatamente, né? A gente vai descobrindo coisas novas, a gente vai adaptando em cima disso. Eu falo, claro, não vou falar da orto, porque
sei pouco, mas na neuro, se a gente pensar a neuro de 25 anos atrás e agora, ela é completamente diferente. Mas por quê? Porque há 25 anos atrás, a gente tinha pouquíssimo entendimento de neuroplasticidade. A gente achava que o cérebro não era plástico. Você teve aquilo ou nasceu com aquilo, vai ficar assim de ponto final. E hoje a gente sabe que não, né? Dependendo do estímulo certo, de como a gente faz, de como a gente modula isso, eu posso ter, né, uma recuperação. Hoje a gente fala, né, de neurogênese, de eu ter novos neurônios, coisa que lá atrás a gente falava, não, você nasceu com isso, meu filho, você só, daqui para frente é só para trás, a gente só perde, não, não nasce mais nada. Então, claro que a gente evoluiu em cima desses, né, do que a ciência também foi descobrindo. Isso é normal e precisa acontecer. Mas a gente tem que entender que tudo isso é complementar, né? A nossa essência, a nossa base, ela está muito bem solidificada e foi ela que nos trouxe enquanto reconhecimento da sociedade, né? A Ru falou uma coisa que para nós, eu acho que tem que ser um super orgulho. Sei lá, 40 anos atrás, se você chegasse para maioria das pessoas no Brasil e falasse, eu vou fazer fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, eles iam te perguntar, tá, mas o que é isso? Sim. Hoje em dia, eu acho que, meu Deus, eu até ouso dizer que é praticamente impossível alguém nunca ter ouvido falar, independente da classe social, né, independente do interior que a gente está. As pessoas, elas podem não saber todas as nossas áreas de atuação, né, todas as especialidades, talvez a diferença que um fisioterapeuta da traumato né, tem com um da neuro, né, talvez esses detalhes ainda as pessoas podem não conhecer, mas o que é um fisioterapeuta, acho que a maioria das pessoas sabe. A gente hoje tem um reconhecimento da sociedade muito importante. Eu acho que o ponto é a gente não perder isso, né? Não perder essa identidade de ninguém saber muito onde começa o fisioterapeuta, onde termina o dentista, onde começa o terapeuta ocupacional e o biomédico, que eu acho que esse é o cuidado talvez que a gente tenha hoje, né? Uma preocupação que eu tenho. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muito a crescer ainda, né? Eu acho que a gente não pode achar que a gente já chegou onde a gente deveria chegar, pelo contrário, né? Porque acho que tudo que a gente conquistou foi porque alguém entrou a primeira vez dentro de uma UTI e falou que o fisioterapeuta tinha que estar lá, né? Talvez lá atrás, muita gente falou, esse cara é doido, está invadindo a área da medicina, ou sei lá de quem, e hoje a gente é super estabelecido. Então, eu acho que não é nesse sentido, mas eu acho que a gente tem que manter essa identidade sempre à frente, né? Ter essa justificativa da nossa essência, do nosso fazer, que aí nos, né? O céu é o limite para a fisioterapia, né? Exato, é isso daí. Ô, Rubiano, vamos voltar um pouquinho agora para a tua história lá. Eu tenho certeza que já deu aula para muitas e muitas pessoas, você é uma professora de graduação, de pós-graduação há muitos anos já, e quando que você despertou esse interesse pela área da traumato ortopédica? Já foi desde a tua graduação? Você foi buscar formações, né, nesse sentido, especialização, pós-estrito sensu? Como foi o teu rumo acadêmico que te levou a ser a professora que você é hoje? Conta aqui para a gente saber um pouquinho dessa história. Bom, João, né, eu posso dizer que, né, eu acho que deve ser assim com todo mundo, né, dentro da área que eu escolhi, né, eu acho que, todas as oportunidades de capacitação e conhecimento que são oferecidas no mercado, a gente tem que buscar, né? E essa foi a minha trajetória, né? Eu me interessei pela traumato-ortopedia porque eu casei muito nova, eu tive os 2 filhos durante a faculdade, e eu era casada com um ortopedista. E o meu contato com a fisioterapia, desde o início, né, quando eu entrei na faculdade, eu não era casada com ortopedista, mas à época, todo o meu contato que eu tive era com a traumato-ortopedia. Né? Então, era um desafio muito grande, porque foi uma época de grande evolução da traumato-ortopedia dentro da medicina também. Então, todos os grupos de médicos, né, que estavam evoluindo muito técnico-cientificamente em joelho, em tornozelo, em quadril, em coluna,
eles buscavam as capacitações fora do Brasil. E assim, como a nossa profissão ela estava ainda engatinhando, crescendo, a gente tinha, claro, um suporte muito grande do Brasil, mas ainda a gente tinha fora, né, a necessidade de buscar isso. E desde o início da minha profissão, como eu trabalhava, já imagina você se formar e ser jogada num grupo de médicos, né, no caso 6, 8 ortopedistas, mega, super especializados e capacitados no Brasil e fora do Brasil, e que eles tinham a experiência do que era a fisioterapia junto com a traumatortopedia fora do Brasil. Então, nós tivemos que buscar isso também, né? Aí vem a grande dica de você sempre se dedicar ao conhecimento de idiomas, né? De você se virar com alguns idiomas, que isso abre muitas portas, né? Então, eu me formei, como eu disse, eu já tinha 2 filhos pequenos, né? Aquela demanda intensa da mulher profissional, né? Há uma época que isso não era tão comum, que a gente foi, né, muito guerreira nesse sentido também, mas eu busquei tudo que tinha de capacitação, tanto no Brasil, em São Paulo. Eu fiquei um tempo lá. Quando eu falo fiquei, assim, coisa de ficar anos, né, meses, indo atrás e passando dias, acompanhando equipes, fora do Brasil também, na França, nos Estados Unidos, né, buscando as capacitações para conseguir trazer o que a gente tinha. Hoje é o contrário, né? Hoje o pessoal vem buscar aqui no Brasil essas informações. Hoje, né, a gente tem que abrir vaga para o pessoal acompanhar aqui no Brasil, né? Que bom, né, que o fisioterapeuta é muito valorizado brasileiro, que a gente é demais, né? A gente tem Borogodó, a gente tem um olhar enorme, a gente tem jogo de cintura, a gente tem conhecimento, a gente tem ousadia dentro da profissão. Então, a época eu tive que fazer isso fora, e assim fiz. E a minha vida acadêmica, João, ela acabou, e eu sempre fui muito preocupada com com essa vida acadêmica, né? Eu sempre achei que o profissional que ele está ali à frente, produzindo conhecimento, né? Ele tem que ter, além das formações, né, muita experiência naquilo que faz, porque você contextualiza tudo que você estuda, que você vê, que você prepara, mas você trazer isso, você já falar aquilo, porque você já fez aquilo muitas vezes e você consegue transmitir, ele faz um diferencial enorme. E eu tinha essa preocupação. Então, eu jamais, quando eu me formei, eu pensei na vida acadêmica. Primeiro, pelo meu movimento de vida, né? Eu já me formei com uma clínica montada, daqui a pouco eu tinha 2 clínicas montadas, eu tinha 2 crianças, né? Também, né, o meu marido, à época, também numa fase de produção e crescimento muito grande, e a cobrança também do mercado em cima disso, porque daí você está exposta, você quando era convidada num congresso de ortopedia a fazer uma palestra, né, que a gente não tinha nem mulheres na ortopedia, até isso era um tabu, né, como a gente tem hoje em dia muitas, né, na fisioterapia traumatortopédica, a fisioterapia já nem tinha muito, traumatortopédica menos, e mulher na traumatortopédica menos ainda. Então, assim, tudo era um tabu, né? Então, eu lembro que quando eu subia num palco lá, fazer uma palestra, eu estava representando a minha profissão. Isso era muito forte para mim. Eu tinha que convencer aquelas pessoas, aquele público, os colegas profissionais, né, que a gente era importante, que a gente fazia diferença no resultado preventivo, de tratamento e final deles. Então, eu sempre me preocupei muito com isso na minha fase inicial. Até que, depois de alguns anos, né, eu comecei eu dava um curso, eu dava muita palestra, eu comecei a me interessar pela vida acadêmica, por essa vontade de melhorar a profissão. Não que, né, eu que fosse fazer esse diferencial, mas eu acreditava assim, né, em pessoas que pudessem melhorar isso. Ok, tivemos uma intercorrência aqui, um barulhinho, um ruído que atrapalhou o nosso áudio, mas, Rúbia, pode seguir. Você estava comentando ali, fique à vontade. Então, comentando a respeito da importância quando você
estar representando a profissão. Então, eu participava de congressos, né, e cursos, e falando para a área médica, na verdade, que a gente não tinha eventos grandes da fisioterapia, né, não nos discriminando, mas com a importância de valorizar a nossa profissão, do profissional mostrar a parceria no processo, né, de prevenção e recuperação dos pacientes, né, que hoje em dia é fato, né, hoje em dia é sobre não existir a traumatortopedia clínica médica sem a traumatortopedia fisioterapêutica, né? Não coabitam, né? Longe, não tem como, né? Então, isso é bem importante. Então, em relação às formações, né? As especializações, aí dentro disso, João, a gente foi buscando isso, né? As especializações, aí quando para vir para a área acadêmica, eu fui fazer mestrado na Escola Paulista de Medicina, a gente não tinha nada para cá, né? Então, fiz lá o meu mestrado, né, pesquisa e tudo mais, fazendo nos 2 locais, né, tanto em Curitiba como lá, para entrar na vida acadêmica, que eu estou há 25 anos, né, e eu ontem conversava ainda com os alunos, né, que eu tenho vários braços de trabalho hoje em dia na minha vida profissional, e a sala de aula, para mim, ele é de longe, assim, uma paixão, né? Eu adoro, eu gosto, eu entro numa imersão, assim, eu entro em transe com eles, né? Durante as aulas, construindo conhecimento, que hoje em dia também é muito diferente do que era antigamente. Antigamente a gente ficava passando slide, né? E tentando dar suporte para eles. Hoje em dia não, hoje em dia eles têm a informação à mão, então a gente vai digerindo com eles e contextualizando, então isso é muito legal. Então, a paixão pela vida acadêmica começou mais tarde para mim, eu já tinha clínica, já era empresária, já tinha bastante tempo de mercado, né, e depois de 15 anos é que eu resolvi, eu tive um convite, né, e resolvi me dedicar a essa área. E eu queria só fazer um parênteses, Ru, porque assim, hoje a gente vê, e nós às vezes, né, em algumas situações também colocamos isso como uma barreira, né, mas assim, você falou desse início da tua trajetória num momento que poderia, né, você poderia considerar um momento bastante conturbado e não fazer, né, que você com filhos pequenos, né, e a gente sabe, todo mundo aqui, né, nós 3 aqui temos filhos, acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo têm também, né, independente se é 1, 2, 3, 4, 5, a gente sabe que independente do número, filhos demandam, né, demandam atenção, dedicação, enfim, não é fácil, e mesmo assim você fez acontecer, né, viajou, e eu tenho certeza que não foi fácil, não. Né, a nossa culpa eterna, principalmente de mãe, né, não estou dizendo que o João não tenha um pai, mas né, acho que a culpa da mãe já é mais conhecida, né, que a gente sempre está se culpando se a gente, né, não poderia estar mais junto, dar mais atenção e fazer mais sempre, mas eu acho que você conseguiu conciliar isso tudo da melhor forma possível e mostrar o quanto uma mulher, uma mãe, pode ser uma profissional de excelência, né, e o caminho é único, é com dedicação, né? Eu tive acho que uma curiosidade, né, que é um capítulo muito importante da minha vida, quando eu falei de idiomas. Então, falando de formação, de capacitação, mas que isso, como as portas elas se abrem, às vezes eu digo que a sorte, né, ela favorece mentes preparadas, né? Você, não, o cavalo branco não passa se você não soubesse como subir no cavalo, como montá-lo, né? Exatamente, né? Não para e passou, foi. Não é assim. E tem uma situação muito interessante na minha vida, né? Que isso representou muito na minha vida. Então, a gente não tinha os cursos de capacitação no Brasil, né, gente? Tudo isso era internacional. E então, alguns grupos começaram, com o crescimento da nossa profissão, começaram a trazer esses professores, né, da Europa, dos Estados Unidos, para o Brasil, para as capacitações. Então, nós tínhamos grupos muito fortes, que também cresceram muito fazendo isso. E eu, à época, tudo que aparecia, eu me matriculava, né? Porque, imagina, ao invés de você estar aqui e ter que ir para fora do Brasil, eles vinham para cá. Gente, as formações eram muito caras, né? Era muito caro,
porque né, não tinha outra, né, eles vinham para cá, as formações eram assim, 8 módulos de uma semana. Daí você lute, né? Porque você ia até o local, você ficava sem trabalhar, você pagava uma fortuna, administrava a sua vida, não é verdade, em relação a isso, e para aprender. E teve uma formação em específico que foi um marco na minha vida, que era a formação em chaîne musculaire do Leopold Bousquet, cadeias musculares. E eu lembro quando eu li a formação, assim, ó, o que se propunha, o curso, a formação, eu disse, meu Deus, é o curso da minha vida. É tudo que eu preciso, porque a gente era muito fraco em biomecânica e trilhos anatômicos e fáscias, e nada, eu não sabia nada disso. Né? E quando eu li aquilo, né, para você entender as lesões, para você entender os mecanismos, você entender as regiões corporais se conversando, eu me apaixonei por aquilo, me inscrevi, deve ter sido a primeira que se inscreveu no curso. Só que não era assim, você se inscreve, então tá bom, o curso será dia tal, de tal dia, do tal dia. Eles primeiro juntavam as turmas que queriam, e depois eles estabeleciam as datas, né? E você luta para conseguir ir nas datas que eles colocavam. Coisa simples, né? Fácil. Às vezes era aniversário do teu filho. Mas era data. E eu me inscrevi. E aí teve uma coisa interessante, porque eu me inscrevi e aguardando o dia do curso. E o curso começou em Londrina, na época, e o professor, o Leopold Bousquet, chegou no segundo, terceiro dia do curso, ele chegou para a organização e falou assim, olha, que engraçado, tem uma lista aqui e essa moça, Rubiá, ela não apareceu. Aí eles falaram, meu Deus, esquecemos de avisar a profissional. Então, por uma falha lá na organização, estava todo mundo lá e eu não fui avisada. Aí eles me ligaram, já tinha sido 3 dias de curso. Olha, começou o curso, você tem que vir, tal. Eu assim, como assim começou? Tipo assim, larga tudo uma semana e se manda. Mas a pessoa foi, né? Eu larguei tudo e fui, né? Cheguei lá, como eu já falava francês, eu cheguei para o professor no café da manhã e falei assim, professor, faz muita diferença eu ter perdido 3 dias de curso? Ele falou, imagina, era uma imersão, você ficava 8 dias. Ele falou, claro que sim. Ele falou, muita diferença. Aí ele falou, mas não tem problema, tem uma outra turma que começa na semana que vem. Poxa vida, né? Que você estava lá já há mais 5 dias, fica mais 5, mais 8, então fica lá 15 dias, né, fazendo o curso. E eu falei, então eu vou ter que esperar outra turma. Então era da turma 1, turma 2. Ele falou, não, Roberto, participe dessa, participe da outra também. Mas teve uma coisa interessante. Estava tendo uma tal de osteopatia do lado, que era um outro curso paralelo. Como eu não era oficial daquela turma, o que eu fazia? Eu entrava na sala da osteopatia e assistia a tal da osteopatia. E eu ia de modelo, né, para aprender em mim. Eu falei, nossa, que negócio legal, né? Gostei disso aqui. E voltava para minhas cadeias musculares. Fiz o curso, comecei o curso. No meio do curso, o professor do curso teve uma crise renal, foi internado, foi operado, o tradutor do curso foi operado e não tinha quem traduzisse. É fácil traduzir curso do francês, né, para o português. A pessoa, a princípio, tem que ser um profissional, porque tradutor simultâneo não vai dar certo. Nisso aí, tradução consecutiva é muito difícil. Nós não tínhamos nem pessoas que falavam francês, nem profissionais que já sabiam o curso, porque era a primeira vez que o curso tinha no Brasil, mas eu falava francês. Aí eles olharam para mim e falaram, então, você precisa traduzir o curso para a gente. Oi? Como assim traduzir? Pois é, não tem que traduzir, eu tenho que traduzir. Falei, gente, primeiro eu não sou tradutora, segundo eu não sei a técnica ainda, mas eu tive que fazer a tradução do curso. Falei, bom, talvez porque como eu tivesse o apoio das pessoas, porque eu não era obrigada a fazer aquilo, eu né, estava fazendo aquilo, né, para resolver um problema ali. Só para resumir, né, eu acabei durante 12 anos da minha vida sendo tradutora dos cursos de formação, né, de osteopatia, de cadeias musculares, dos professores internacionais belgas, franceses no Brasil. Isso aconteceu, eu vejo, realmente por acaso. Então eu brinco, né? Para mim era mais fácil ainda, né? Que além de eu ser tradutora, eu fazia o curso várias vezes, né?
Era mais fácil para aprender, né? E isso foi um marco na minha vida, né? Porque eu viajava o Brasil inteiro com eles, né? Lembra da história, né? Filho pequeno, etc., um monte de clínica e tal, mas a gente fazia as traduções também, que eu adorava, né? E aprendi muito com isso. Então, isso foi um diferencial importante na minha carreira e que me inseriu fortemente também dentro dessa área das técnicas globais, né? Das técnicas manipulativas, de você entender o corpo como um todo e não só fracionado, né? Você não trata o joelho, você trata a pessoa, né? Você trata o joelho dentro de um contexto, né? Que isso é o diferencial da nossa profissão, né? Enorme, na verdade. Então, acho que vale a pena a gente falar sobre isso também, que foi bem interessante. Excelente. E se for ver por outra perspectiva, você acaba revisando todos os conteúdos com muita frequência, né? Então, assim, naturalmente vai ficar mais fácil o teu aprendizado também de todas essas coisas que você fez, né? Mas deixa eu chamar uma atenção novamente para o que a Sibeli comentou atrás. Na tua história, você tem vários componentes de que você poderia ter utilizado como desculpa para desistir, para parar, para não seguir adiante, né? Eu realmente desconheço alguém que tenha tido 2 filhos durante a gestação. Eu já estudei... Não. A gestação não, a graduação. Ah, perdão. 2 filhos durante a graduação. Quem tem gêmeos tem. Foi um ato falho aqui. Estudei com colegas que ficaram grávidas aqui na nossa graduação. Frequentemente a gente tem uma ou outra aluna que fica grávida, né? E naturalmente quem é pai, quem é mãe, sabe todo o desafio que é ter um filho, ainda mais sendo tão jovem, né? Assim, são coisas muito difíceis de se administrar. Depois você foi posta à prova por várias outras situações, como você falou assim, uma mulher em um ambiente que não era né, não sei nem definir a palavra, mas não era comum, né, para as mulheres não era simples assim, não era enfrentarem, né, e você foi lá e provou e mostrou que era possível. Depois você foi colocado à prova de novo nessa questão da tradução, de fazer os cursos, de correr atrás, de aprender uma nova língua. Então, veja, essa é uma característica, Rubia, que eu sempre insisto que aqui no nosso podcast a gente identifica reiteradamente, que os vencedores, as pessoas que logram sucesso na nossa profissão, que elas, né, se destacam, elas passaram por muitos desafios, cara, mas muitos mesmo. Porque quando as pessoas veem fisioterapeutas de sucesso, que estão em topo de carreira, elas pensam assim, nossa, que legal, né? É muito bacana a gente ter profissionais que são referências. Mas elas não conseguem enxergar esse lado de que essas pessoas passaram muitas dificuldades. Mas muitas dificuldades mesmo. E o Fisioverso ele também serve para isso, para mostrar que eu tenho certeza que alguém está passando por alguma dificuldade agora. Eu tô, a Sibeli tá, você tá, isso faz parte da nossa vida. A nossa vida, ela não tem só momentos de alegria, ela tem decepções, ela tem dificuldades, ela tem momentos de fraqueza, em que a gente pensa, reflete, putz, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso? Será que é aquilo? Tal. Mas siga. Eu acho que esse é o principal conselho que a gente possa dar, né? Siga em frente, vai ter dificuldade? Vai, mas todo mundo teve. E não tem ninguém que está no topo da carreira que não enfrentou muita pancada, que não teve dificuldade, que achou que ia rolar, né? Da paixão depois, você fala, nossa, como é que eu consegui fazer isso, né? Eu vou mais longe, Ru, sabe, João? Voltando parece fácil, né? Você vendo agora, assim, mas eu passei isso e agora tá de boa. Cara, mas lá, você tá contando, é muito difícil. A conquista difícil é muito bom o resultado, né, gente? Vamos combinar. Em todos os aspectos da vida, né? Sabe? Quando você tem uma viagem, que aquilo você economizou, você fez e foi, parece que é muito bom, né? Uma pessoa, né, que você quer muito, que você quer conquistar, vai, é a tua profissão, né? Isso é muito bom, a gente pode dizer isso também, né? Não, e eu queria pontuar mais uma coisa, sabe, Ru? Porque, assim, dessa sua determinação, dessa sua organização também, né? Porque você não conseguiu fazer tudo isso sem se organizar, né? Você tinha que organizar a sua casa, a sua empresa, a sua vida, né? Assim, tudo junto. E acho que muitas pessoas poderiam lá atrás, quando você começou a tua fala, falar, mas para ela foi fácil. Ela era casada com um ortopedista. Então, assim, ela tinha tudo pronto, né? Talvez muitas pessoas não fizessem tudo que você fez
achando que já estava conquistado, né? Para ela, já tem um médico ali que, né, que indica que vai estar ali por trás dela. E pelo contrário, né, eu acho que você enxergou o que deveria ser enxergado. Talvez isso tornava até a responsabilidade maior, Sim, né? Não menor, né? Como algumas pessoas poderiam pensar. Sim. Né? E acho que você conseguiu fazer realmente desses limõezinhos uma mega limonada suíça. É como os idiomas, né? Quando você fala alguns idiomas, que as pessoas falam assim, nossa, você tem facilidade, né? Nossa, super facilidade. Você dorme, pega uma chuva e acorda com o idioma na sua cabeça. É impressionante, não há empenho, determinação para você conseguir desenvolver isso, né? É estranho. Rúbia, mudando um pouquinho o assunto aqui agora, em algum momento da sua vida também despertou que você ia contribuir de alguma forma com a nossa profissão, além da docência, né? Eu sei que você tem muita luta, muita contribuição, muita participação em 2 órgãos que são super importantes para o crescimento, para o fortalecimento e para estabelecimento da nossa profissão socialmente também, que são as associações e o conselho. Vamos começar falando um pouquinho sobre a associação. Em que momento despertou para você contribuir com esse processo associativo? Bom, é ótimo esse ponto, né? Porque é uma outra coisa, né, que as pessoas... Eu já falo com colegas, às vezes, que falam, meu Deus, como é que vocês se posicionam nisso, né? Como é que você entra nisso, né? Porque é aquela coisa da dedicação, da cobrança, da falta de reconhecimento de pessoas que... Paulada. Só, as pessoas não entendem os processos, não entendem aquilo, e a gente ali, né, guerreiro, né, e tentando fazer algo, e assim, sem objetivamente nem interesse próprio nisso, né, porque isso, as demandas são muito maiores do que os resultados de você trabalhar nisso. Mas, João, eu sempre adorei isso. Eu adoro gestão, eu sou extremamente organizada, e para você ter ideia, você citou 2 ali, mas eu vou te contar que eu fui diretora de cooperativa de fisioterapeutas também, antes de tudo isso. A gente fundou cooperativa, a gente tentou organizar aqui de forma, né, no ativismo, e assim, né, por um tempo foi super bem, depois a gente, né, acabou tendo que migrar para outras coisas, mas sempre participei disso sim, João, e eu tenho muita honra, né, de contar que a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédico, a Abrafito, eu junto com uns 10 ou 11 colegas, né, num jantar, às vezes numa churrascaria, né, sentados, a gente falando sobre as demandas da profissão, a gente resolveu se organizar e fundamos a Subrafito, né, a Sociedade Sul-Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, dos 3 estados, né, e ficamos ali, né, nessa luta ali durante um tempo, e depois de alguns anos, num congresso aqui em Curitiba, né, onde eu estava na presidência, né, na organização, a gente fundou a Abrafito, né, a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, e que eu, né, participo a vida inteira, com o intuito de hoje em dia é uma associação extremamente organizada, extremamente forte, que tem os seus propósitos, sua missão, seus valores, que contribui demais e que tem colo, né, para essa especialidade que, nos estudos que a gente tem, nos indicadores, ela engloba mais de 80% da área de atuação dentro do Brasil. Então, eu me vejo também enquanto profissional, enquanto os meus sonhos, né? Eu lembro que num congresso, né, da Abrafito, quando eu subi no palco, assim, eu era uma das primeiras palestrantes, assim, que eu vi mais de 1.000 pessoas num palco, né, na associação, aquele congresso de sucesso, aquilo, assim, eu já tinha dado palestra para mais que isso, mas aquilo, na minha essência, assim, eu sou extremamente descontraída, eu fiquei muito nervosa, minha voz não saía de emoção, e me emociona até agora, né, quando eu falo disso. Muito bom lembrar.
A gente foi uma célula disso, né? Claro, junto com pessoas sensacionais, maravilhosas, que fizeram evoluir e chegar ao que é hoje em dia, né? Isso em relação à associação. E em relação aos órgãos de classe também, né? Você lembra quem foram esses 10, 12 primeiros lá da Subrafito? Quem estava? E que ano que foi, Ru? Eu estava tentando lembrar, já me contaram, não me lembro que ano. Faz muito tempo, tá? Eu não sou boa disso, mais de datas. Mas estávamos o Cláudio Vieira, Elcimar Reis, Álvaro Wolff, você desonesta que se eu não lembrar do nome de todo mundo. Mas era um grupo de profissionais muito atuantes na área, né? Julinho, que a gente trabalhava muito, nossa vida era fisioterapia, traumatortopédica, e a gente se sentia um pouco órfão, assim, de ter onde ir, né? Porque não era função necessariamente só do CREFITO de trazer isso, né? Então, foi a partir desse pequeno grupo ali que a gente conseguiu chegar, né, onde a gente está hoje. Maravilhoso. E ver o tamanho que a Abrafito está hoje, assim, principalmente para vocês, deve ser motivo de muito orgulho, né? Muito orgulho, né? Com pessoas brilhantes à frente, em sessões internacionais e fortíssimas, e de referência. Aí eu vou contar o último Congresso Mundial de Fisioterapia, o nosso stand da Neuro ficou exatamente do lado do stand da... Como que chama? A Associação Internacional? Isso, Então, eles eram bem vizinhos mesmo. E a gente tinha várias atividades, né? E o pessoal ali da Associação Internacional de Traumato, eles eram muito divertidos, assim, porque eles tinham muitas tarefas, eles ficavam fazendo a gente fazer um monte de brincadeira, enfim. Mas aí, logo depois, chegou a Aline. É a Aline, né? E o Rafael. Sim. E assim, nossa, a alegria do pessoal ali, o reconhecimento deles pela participação dos brasileiros foi assim, de arrepiar mesmo, sabe? Assim, é um orgulho mesmo, né? E eu repito, claro, a gente ali estava bem pertinho, né? A gente estava, a Neuro e o Porto estavam uma do ladinho da outra, aí tinha um corredor e estava da saúde da mulher também. E assim, nossa, que coisa, assim, de arrepiar mesmo ver a participação dos brasileiros, a representatividade que hoje tem, assim, internacional, como você falou, assim, uma sucesso, Sibeli. O fisioterapeuta brasileiro é um sucesso em todas as áreas, é impressionante, a gente tem muita força, né? Muita representatividade. O registro feito aqui, eu fui buscar o histórico, então o Subrafito, a primeira edição foi em 2005, tá? Sim. Que teve uma jornada ali, daí faz 20 anos se criou a Subrafito, aí o segundo da Subrafito foi em 2009 em Floripa, daí o terceiro em 2011 em Passo Fundo, aí em 2013 aconteceu o quarto da Subrafito e a fundação da Abrafito, né? Então fica devidamente registrado aqui. Ela não é mais nome, Fabrício Vicenzi, vou lembrando a turma ali que... Eu não sei se o Alexandre, o Pato, não estava? Nessa primeira, eu acho que ele não estava, Sibeli, mas sempre participou conosco, né? Nessa primeira, estava mais o pessoal de Curitiba aqui no jantar. Perfeito. Vamos lá, então. Agora pode seguir sobre o Conselho Regional. Então. E aí, também, né, então, cooperativismo, eu aprendi muito. Eu lembro que na época da cooperativa, já estou retomando lá, meu Deus, eu não entendia nada de cooperativismo. Eu lembro que eu passava, assim, sábados, cursos com um contador dentro da UCEPAR, que tentando aprender sobre cooperativismo para tentar melhorar. E o CREFITO, na verdade, eu comecei de maneira sempre contribuindo, né, com assessoria técnico-científica, fazendo alguns pareceres, alguns insights que me convidavam. Até eu realmente decidi me preocupando assim com a profissão e pensando que é uma obrigação, né, nossa também ajudarmos, né,
na fiscalização, na construção, na solidificação, na criação da identidade, né, da profissão, aí eu decidi entrar, né, efetivamente dentro dos membros da diretoria e fui, durante bastante tempo, diretora financeira, né, tesoureira do CREFIT, onde eu aprendi muito. Bem fácil. Muito também, né? Cargo tranquilo. Super tranquilo, uma coisa. Lá na cooperativa eu também era diretora tesoureira, né? Será que eu sou organizada? Sempre sobra esse desafio para mim, né? Que tudo, né? Sempre muito planilhado, muito transparente, né? Muita demanda também, né? De você aprender, e isso contribui, né, para mim pessoalmente e também dentro da profissão. Então, eu gosto muito da minha trajetória dentro disso e me sinto muito confortável, muito honrada e muito em paz, né, de o quanto um profissional, quando passa por isso, a Cibele esteve comigo durante muitos momentos também, né, de como a gente se sente bem em você, sabe quando você ajuda a arrumar a sua casa? Quando você ajuda a contribuir, quando você acredita no seu país, quando você é patriota, e quando você está dentro da profissão que você ama, que você adora, que você acredita, né? E que você pode contribuir dentro disso, né? No COFIT eu nunca participei diretamente como membro, mas também fiz muitas contribuições, né? Tanto cientificamente como em grupos de colaborações, né? Isso, em colaborações, sempre participei muito, e sempre deu muito trabalho isso, né, gente, como a gente lembrou anteriormente, né, a gente um retorno muito importante em termos de crença, né, de ideias, de melhoria da profissão, né? Então eu me sinto super confortável e muito feliz de ter participado durante tudo isso, né? Rúbia, você tem ideia de quantas gestões você já participou de conselho? Então, em 2 gestões eu participei na diretoria mesmo, mas eu também tinha, por exemplo, como assessoria técnico-científica, eu participei de outras 2 gestões, né, onde eu entrava como colaboradora, né, não era membro. Então, eu tive por muitos anos, né, pelo menos, né, 12, 15 E acho que da ATP você participou também uma época, né, Ru? Isso que eu fazia. A ATP é Associação Técnico-Científica. Profissional. Técnica ao profissional. Então, o que é isso, né? Eles tinham profissionais da área, João, que você tinha uma carga horária disponibilizada semanalmente para assessoria técnico profissional, né? Para você ficar respondendo dúvidas dos profissionais. Então, linha direta, assim, o profissional ele entra e tem a dúvida, e a gente, enquanto um membro da ATP, né, você tinha que responder aquilo com todo o respaldo, né, dentro das resoluções, dentro né, também da contribuição profissional. Então, a gente sempre teve isso, e é um papel que o CREFITO faz super bem, né? Continua fazendo, então, que dá o apoio ao profissional, que as pessoas perguntam coisas como assim, tipo, tal formação, ela pode ser aplicada pelo fisioterapeuta? Então, a gente, se tem o domínio disso, você responde com respaldo, e se não tem, você responde, né, primariamente de uma maneira, leva isso ao grupo e vai dando suporte para atender, né, o profissional. Até porque é uma resposta daí, assim, querendo ou não, oficial, né? Porque ela parte do conselho. Então, é a parte mais orientativa que o conselho tem mesmo, né? E muitos profissionais procuram, né, Ru? A gente acha que não, mas muita gente tem dúvida de todos os tipos, né? Assim, coisas até às vezes... Para técnica, digamos assim, né? É difícil. E a gente aprende muito nisso, né? Porque você não tem resposta, mas você tem que ir atrás da resposta respaldada, né? Então, assim, como eu falei, tem um olhar técnico profissional, da tua vivência dentro daquilo. Mas até você se questiona às vezes, mas isso pode mesmo? Mas pode por quê? Ou se não pode, onde está escrito que não pode? Como pode? Né? Até que nível pode? Então, nossa, eu aprendi muito com isso. Eu adorava, sempre gostei de fazer isso, porque eram desafios diários. Tem coisa, claro, que você responde de olho fechado, até porque as demandas, às vezes, elas se repetem. Mas é um trabalho bem importante, né? De acolhimento e de respaldo por isso. Então, além né, como diretora
financeira, tesoureira das duas gestões, eu também participei da assessoria técnica durante muitos anos na minha vida, sempre ajudei. E assim como pareceres também, tudo a gente, por ser um profissional que está na área, né, com as especializações na área de atuação há muitos anos, e também tem o vínculo acadêmico, né, João? Então, isso eu acho que acaba sendo uma demanda quase que natural, né? Natural, né, a gente participar disso. Eu queria até pontuar isso, porque eu acho que foi um ganho muito grande para a profissão, né? As associações, né? As associações científicas, porque hoje o quanto as associações, fora toda a área fora da especialidade grandiosa de produção científica e tudo, mas a contribuição que tem hoje para os conselhos regionais, né? Hoje, porque existem demandas muito específicas e que as pessoas que estão no conselho, né, a própria a diretoria, os conselheiros, nem sempre é possível termos pessoas de todas as áreas, conhecedores de todas as áreas de atuação, especialidades, né? E para a gente ter esse respaldo maior, né, hoje a ligação que existe, né, e deveria cada vez mais ser fortalecida, né, do conselho com as associações, ela é extremamente importante, porque muitas vezes essas demandas maiores são as associações que dão o respaldo para os conselhos, né, isso daí eu falo não só de regionais, né, hoje para o COFITO, né, para o Conselho Federal, tudo que é muito específico, quem dá esse suporte, quem dá todo esse auxílio, todo esse respaldo são as associações, né? Então, acho que foi um ganho muito grande, né? Foi, tenho certeza absoluta. Bom, a gente participou muito disso, né, Sibeli, em relação a essas demandas maiores mesmo, da elaboração de pareceres, com sustentação, e até, às vezes, relacionada a outras profissões também, né? Quando a demanda não é só nossa, mas tem questionamento de outras profissões. Então, realmente, as associações contribuem muito, e até porque, né, são braços, né? Claro que uma função diferente, mas que ajudam muito nisso. Sem dúvida. Rubi, aí, considerando toda essa tua trajetória, né? Acadêmica, científica, profissional, gestão. Vamos supor que a gente está aqui com um público agora de pessoas que são alunos de graduação ou recém-formados, né? O que você diria para essas pessoas que você identifica hoje que seriam as características, as habilidades, as competências mais importantes para um profissional desenvolver para que ele consiga ter destaque, né, e se desenvolver bem no mercado de trabalho? O que você enxerga? Bom, claro, né, João, que a gente tem duas coisas, né? Tem sempre a sua área de afinidade, de sonho, né? De afinidade mesmo, olha, eu gosto dessa área, mas tem as oportunidades que o mercado te oferece. Eu acho que a primeira coisa é isso, né? Você fica atenta, porque assim, ó, assim, eu vou fazer uma analogia aqui, com uma coisa que parece louca, mas eu acho que cabe muito bem. É muito difícil você dizer, não quero ser mãe, se você não vivenciou essa experiência. Veja, e é uma opção da pessoa, ok? Mas mas eu vou ser mãe para experimentar, ver como é ser mãe. Isso não existe, não é verdade? Porque ser mãe ou ser pai, né? Isso é eterno, né? Uma vez mãe, sempre mãe, uma vez pai, sempre pai. Não tem mais, né? Veja onde eu quero chegar, né? Agora, quando você está numa profissão, né? Quando você escolheu aquilo e você tem ali um céu de estrelas com coisas que podem acontecer, eu acho que você tem que estar atento para essas duas coisas. Realmente o que até aquele momento, você percebe que você tem afinidade, mas também é o que o mercado te oferece. Porque você só vai conhecer realmente aquela área quando você imergir nela. Né? Porque durante a tua graduação, né, por mais que você tenha, às vezes, professores de referência que te atraem, te levam para uma matéria que para você, né, aquilo traz, os projetos, as metodologias aliativas que você tem dentro da universidade, elas te remetem, às vezes, a algumas áreas que, por algum motivo, aquilo fez um clique em você.
Mas, de novo, o mercado te oferece as oportunidades que você tem que estar atento. E, às vezes, você diz, eu não gosto disso. Mas você já vivenciou isso? Você já investiu naquilo? E a gente tem na profissão uma coisa que eu sempre falei. Quando que você gosta do que você faz? Quando você faz isso bem. Porque quando você faz isso bem, e você tem o retorno daquilo, e você sabe que você fez bem, aquilo é muito prazeroso. Né? Eu adoro o que eu faço. E para eu adorar o que eu faço, eu tenho que fazer bem e eu ter resultado daquilo. Então, assim, qualquer área que você fizer bem e você tiver o resultado, ela vai te trazer a paixão e a gratificação por você estar ali. Então, esse é o conselho número 1. Não fique engessado numa área. Põe aquilo na caixinha. Eu quero isso. Fica antenado, porque tem oportunidade para tudo quanto é lado. Segunda coisa é hoje em dia, você tem muita oportunidade de formações em todos os níveis, né? Tanto acadêmicos como as capacitações profissionais. E tudo é caro, tudo, né? Tudo custa, né? Tudo é uma dedicação, né? Então, assim, você tem que continuar se capacitando, até porque você é generalista e você precisa se capacitar. Mas procure também selecionar e sempre pensar, né, quando você escolhe as capacitações. Peça ajuda para outros profissionais, se informe, né, converse com profissionais da área, não tenha medo, não hesite em fazer isso, porque às vezes o profissional ele sai, o aluno, o acadêmico, né, o recém-formado, ele sai numa ânsia, e ele começa a fazer um monte de coisa. Sabe quando você faz tudo, daqui a pouco você não faz nada? Você se perde, às vezes, um pouco no raciocínio. Então, assim, sem muita ansiedade, procure, se você precisa, mas eu preciso, Rubem, eu tenho que sair daqui, eu tenho que começar uma pós, alguma coisa. Então, procure imergir num programa que seja um pouco mais de base, de sustentação. Você dá um exemplo, assim, bem clássico, por exemplo. Se eu não tenho na traumatortopedia, se eu não tenho, sei lá, uma área, se eu não tenho uma linha específica ainda, então, procure cursos e formações que vão dentro de movimento humano, de avaliação, de biomecânica, de fisiologia, que isso vai te dar uma sustentação para tudo que você fizer. Se você mudar de área, ninguém tira isso de você, né? E te dá uma base, uma sustentação enorme para você exercer a profissão em qualquer área. Então, essa é uma segunda dica. Se preocupe um pouco com o que você vai fazer, né? Gosto muito de você seguir pessoas que têm trajetórias de sucesso, porque essas pessoas elas acabam te dando dicas também e exemplos positivos em termos de determinação e desafios. Porque se a pessoa chegar ali e dizer que cai tudo do céu, etc., não é por aí. É sempre tudo muito difícil. Então, gosto dessa ideia também de você ter alguns mentores onde você segue isso de exemplo, né? Porque você enxergar longe é bem importante, porque quem fica olhando longe sempre, quando chega, já esteve lá. Você se identifica melhor com aquilo, né? E você acha força ali para a tua trajetória de desafios durante isso, sabe? Então, eu penso que isso é uma terceira dica bem importante para o profissional que está saindo ali da universidade. Se aproxime dos órgãos de classe e das associações, né? Por mais que seja, tenha um investimento, tenha você tentar entender aquilo, você participar das reuniões, tudo que é ofertado, isso te melhora enquanto profissional e faz você transitar dentro da profissão com mais segurança e compreender os desafios que ela tem e as adequações e o crescimento que ela tem, né? Isso é imprescindível, sabe? Imprescindível, né? E tente ficar sempre perto de pessoas que são bem melhores e estão bem mais à frente que você, né? Se você puder entrar em equipes, em grupos que são bem estabelecidos, que estão dentro do mercado, e quando eu falo isso, gente, é porque, né, eu ajudo na gestão, sou coordenadora técnica, por exemplo, de 2 grandes equipes,
e nem sempre você tem profissionais que têm, você tem todo o perfil de profissional dentro dessas equipes, que a gente acredita também que as oportunidades para as pessoas que estão começando, elas são extremamente importantes para todos da equipe. Para o profissional que tem 20, 30 anos de profissão, 40 anos, que ele tem uma responsabilidade de conduzir bem uma pessoa que está iniciando, assim como que está iniciando, que ele tem aquela expectativa de chegar lá onde ele está. Então, todo mundo trabalhando em simbiose é extremamente importante. Então, pense nisso também. Acredite que tem equipes excelentes, estruturadíssimas no mercado que têm oportunidade para você. Depende de como você se posiciona, depende de você e atrás disso. Acredite nisso, né? Isso acontece, tá? Essas são as dicas que eu gostaria de passar. Super dicas, acho que para todo mundo, né, Ru? Acho que vale para não só para quem está começando, né? Eu acho que é diferente, talvez, do que você falou lá no começo, que não tinham muitas formações, que vocês tinham que ir atrás, hoje, realmente, é o contrário. Né? Hoje a gente vê, assim, os nossos alunos, nós que somos professores, é um monte de coisa e eles ficam super doidos, né, do que fazer. E as coisas não são fáceis, a gente não consegue fazer tudo. Primeiro, financeiramente falando, e segundo, que não dá mesmo, né? Como você disse, às vezes faz tudo e não faz nada, né? Mas uma coisa que eu gosto de reforçar, e que você, no fim, ali acabou falando, e que eu falo muito para os meus alunos, participem dos congressos. Que eu acho que nos congressos científicos, também a gente começa a ter uma visão, né? Porque, assim, num congresso, você vai ouvir falar de muitas coisas. E a partir dali, você pode se achar, né? Poxa, a Rúbia falou um negócio ali que me deu um clique, né? Talvez seja uma formação, seja uma área que eu vou querer estudar um pouquinho mais. Nossa, o João falou tal coisa. E eu acho que a gente consegue, em 3 dias, às vezes, já, né, se encontrar e pensar em alguns caminhos que a gente possa seguir. Então, e eu costumo dizer assim, eu acho que quando a gente ainda não sabe, né, isso é muito comum quando a gente está iniciando a profissão, a gente não sabe muito, né? Eu tenho alunos que falam para mim, professora, eu ainda não gosto de nada. Ou tem aquele que fala, eu gosto de tudo, toda aula que eu tenho eu gosto, eu acho que é essa área que eu vou trabalhar. Daí eu vou, tenho aula com o outro, aquela, assim, né, que é tudo. Às vezes tem congressos que são congressos de fisioterapia, que não é da traumato, não é da neuro, não é da esportiva, não é da saúde da mulher. E nesses também são congressos que você tem a oportunidade de ver um pouco de tudo e talvez começar, né, a entender e a perceber o que talvez mais te agrada, mas acho que a primeira dica da Rúbia para mim foi assim, a mais sensacional, todas foram ótimas, né, mas isso também não quer dizer que você precisa ficar fechado e não enxergar as oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que ir trabalhando isso tudo junto, né? O que a gente gosta, o que a gente tem afinidade, o que a gente tem mais interesse, mas alinhado às oportunidades que vão aparecendo nas nossas vidas, porque nem sempre as oportunidades elas aparecem naquilo que a gente está pensando. Né? Às vezes acontece uma coisa super inesperada e pode ser a oportunidade da sua vida, né? Pode ser ali onde você vai ter a grande diferença, né, na sua vida profissional. Então, acho que é bem importante dentro desse multiverso da fisioterapia que a gente tanto fala aqui. Né? Hoje a gente tem realmente essa até alegria de dizer, mas que, por outro lado, às vezes é difícil, porque é tanta coisa, né? Tanta coisa legal que a gente vê hoje as pessoas fazendo, tanta coisa diferente, que às vezes a gente fica, meu Deus, para que lado que eu vou, né? Para onde eu corro, porque é muita coisa, né? Mas que bom que tem muita coisa, né? A gente tem a difícil decisão da escolha. Claro. Mas a gente tem muitas possibilidades. É sempre melhor ter mais de uma opção, né? Sempre melhor. Com certeza. E a gente, isso que você falou, né, Sibeli? Cada curso que eu vou, eu falo que a gente acaba se sentindo. Tem pessoas
muito à frente de você, e isso é muito construtivo, né? Porque você tem uma vontade de aprender, né? Você sabe que ainda tem muitas coisas a serem vistas, né? E muito bem lembrado, né? Que os congressos, eles fazem muito isso com a gente, né? Olha, aqui eu tive um evento uma vez, que eu estava participando com uma amiga, era um mundial de ombro, na verdade, e a gente estava no congresso, tinha pouquíssimos brasileiros, nós éramos em 4, e estava toda uma tarde inteira lá falando de cinesia escapular e de algumas coisas assim que eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, nunca alguém tinha falado isso para mim. Eu olhei para o colega do lado e falei assim, o senhor tinha visto isso? Ele falou, não. Pois é, graças a Deus, porque eu estava me sentindo ser mais inferior do congresso, porque a gente assim, né, com super cancha na área, com tanta capacidade, tanta coisa, e era uma coisa séria, eu nunca tinha ouvido falar daquelas coisas, né? Saí de lá, estudei tanto aquilo, que as minhas próximas palestras nos eventos foram sobre essa área por alguns meses, né? Porque, veja, foi um desafio ali para mim, falei, nossa, como que eu não tinha tido esse olhar para isso ainda? Veja, a gente já ali com um know-how de mercado enorme, então eu sempre lembro desse exemplo e adoro, né? Adoro participar disso também, e sugiro sim, como você falou, que os acadêmicos, principalmente, né, onde você vai ver um pouco de tudo, né, em vários níveis, né, ele te desperta também olhares que você às vezes está ali, né, estagnado. E até para nós, né, Ru, essa possibilidade de atualização, porque assim, a gente não tem, eu não vou mentir, eu não abro a PubMed todos os dias e vou lá, o que tem de novo na Neuro hoje? Que absurdo, que absurdo. Vou mentir. E a gente estando no congresso, tá bem pronto para a gente muitas coisas, né? Você pega pessoas muito boas na área, que são grandes pesquisadores e que trazem tudo mastigadinho, né? Então, uma grande vantagem. Ruby, aproveitando esse gancho, você julga que você já conquistou tudo que você queria na nossa profissão? Uau. Você é plenamente realizada profissionalmente? Ou ainda você almeja algo? Tem alguma coisa que você busca ainda conquistar? Que pergunta, hein, João? Fiquei nervosa. É quase que filosófica. Dentro do meu perfil pessoal, João, quem me conhece sabe que em todas as áreas da minha vida eu estou sempre tentando melhorar, né? Eu tento melhorar como mãe, como vó, como amiga, como filha, como amante, como companheira, como profissional, né? Acima de tudo. E eu jamais iria responder para você que eu já conquistei tudo, né? Eu me vejo, né, com 40 anos de profissão. Hoje em dia eu faço a minha atuação profissional, ela é bem diversificada e eu gosto muito disso, porque durante toda essa minha trajetória, eu tive vários momentos, né? Eu já fui empresária, já tive clínica, eu já, como falei, participei dos órgãos de classe muito, já atendi consultório muito, na minha vida, muitos anos, em determinadas áreas específicas, e dentro da osteopatia, dentro de RPG, dentro de cadeias musculares, dentro de disfunções temporomandibulares, trauma que orto muito, e hoje em dia eu trabalho em 2 grandes clínicas, né, fazendo assessoria técnico, coordenadoria técnica e gestão. Eu faço dentro, né, do Instituto Fux, eu faço toda a abordagem pré-operatória de pacientes de joelho e quadril. Então, todo paciente que vai para a cirurgia, ele passa por mim para fazer uma abordagem pré-operatória, que sempre foi um sonho, né, porque não é uma rotina e uma política comum no Brasil, né? O paciente, ele, antes de ser submetido a uma cirurgia, ele obrigatoriamente fazer uma consulta com um fisioterapeuta. É claro que muitas das patologias traumato-ortopédicas, trazendo um pouco para a técnica aqui, o paciente ele só vai para a cirurgia se ele já tiver, é um critério, ele vai para a cirurgia se ele tiver tentado a fisioterapia e aquilo não está dando mais resultado, né? Então, ele precisa, às vezes, de um procedimento. Então, claro que é uma abordagem pré-operatória, mas esse pré-operatório que eu faço, ele é específico, né, obrigatório para todo mundo que vai submeter a uma cirurgia. Tem um trabalho muito legal, né? Eu trabalho na universidade, né, como a gente comentou, dentro de algumas disciplinas, como tecnologia assistiva prótese e órtese,
que eu gosto muito, que traz inovação, né, que traz desafios, inclusão, acessibilidade, gosto muito disso, e a traumatortopedia desportiva propriamente dita. Então, eu me vejo muitas vezes, João, como eu falei ali do aluno, né, do acadêmico, do profissional recém-formado, que ele tem que estar antenado, eu me vejo antenada para algumas coisas e falando, poxa, poderia aqui ser desenvolvido um projeto nesse sentido, às vezes conversando com os médicos, eu trabalho, só numa das clínicas que eu trabalho, eu tenho mais de 40 ortopedistas que trabalham lá, né? Então, essa troca com eles, nossa, faz várias vertentes, né? Então, eu sou realizada plenamente com tudo que eu me propus a fazer dentro da minha profissão. Eu me sinto tranquila porque eu dei o melhor de mim, né? Independente dos resultados que isso deram. Então, isso me traz uma paz muito grande enquanto profissional, enquanto mulher, né? Enquanto, né, uma representante da sociedade, mas eu sou inquieta em relação a novos desafios, então não duvide se daqui a um mês, a gente conversando, eu estiver num novo projeto, né, desenvolvendo uma nova área de atuação, né, alguma coisa nesse sentido, porque eu penso que a gente chega um momento que a gente tem outras prioridades na vida, né? Eu acabei de fazer 60 anos, então assim, estou na linha do nossa senhora, 60 a mais, idoso. Não me sinto assim, eu não estou nesse declínio, eu estou em plena fase de produção, né? Não me vejo assim. Então, respondendo objetivamente, eu sou realizada, mas eu tenho coisas a realizar ainda, acho que pela minha profissão e pelas minhas... Eu tenho uma, que a Rúbia, quando tiver sei lá, se uma campanha, um projeto Miss Fisioterapia, Rúbia ganhar, né? Com certeza, que ainda não foi inventado. Mas quando tiver... Obrigada pelo carinho, né? Mas esse está mais difícil, né? Não é por aí. Mas eu amo nossa profissão, acho que ela tem. É um ponto que todas as pessoas que conhecem a Rúbia sabem sobre a elegância dela, outro nível. Uma mulher muito fina. Então, te definindo aqui, Rúbia, realizada, mas nunca acomodada, né? Acho que seria... Não. Eu me identifico como uma pessoa do bem, João. E nossa profissão precisa de pessoas do bem, né? Claro, por isso tem bom resultado. E é assim que a gente vai crescer enquanto classe, né? Até vi um texto esses tempos atrás da Cris Junqueira, que é uma das cofundadoras do Nubank ali, uma empreendedora, né? Ela fala que essa nossa geração ela vai viver tranquilamente até os 80, talvez 90 anos ali, com muita funcionalidade, né? Nossos filhos ainda mais do que isso, e nós vamos ter uma vida produtiva aí de 50 anos tranquilamente. Como você falou, assim, você se sente plenamente produtiva e está, né? Então, não tenho que... Em crescimento ainda, né? Exatamente. Mas ontem, João, você estava... Desculpa te cortar, a gente estava conversando lá na clínica, que uma colega nossa, Marina, estava falando que eles estão atendendo um senhor de 97 anos, 99, alguma coisa assim. E ele é nosso paciente, e a filha dele, de 75, também. Aí diz que eles conversando com a filha dela, falando, meu pai é muito teimoso. Ele, o senhor super bem, super ativo, né? Mas ele é muito teimoso. Deus o livre, quando eu ficar velho, eu não quero ficar assim. Que bonitinho. Mas é isso, né? Isso, né? E tem as referências. Como você se sente, né? Então, isso, a gente pode ter 30 e já está lá, né? Se sentindo com 99. Ou você pode ter 99 se sentindo com 30. Então, depende do que cada um de nós faz, né? Bem isso. Rúbia, para quem gostou do nosso bate-papo aqui, quer te conhecer um pouquinho mais, onde que as pessoas te encontram, quais são os caminhos que elas têm para te achar aí nas redes sociais, onde você trabalha, quem quiser trocar uma ideia com você. Ficou meu Instagram ali, eu jamais deixei de responder alguma demanda que me fizeram. Também meu Instagram, acho que é a via direta, né? A gente com tanto tempo de atuação, muitos têm também telefone, contato pessoal, mas eu acho que via Instagram é a melhor maneira, né? Então, super à disposição para bate-papo, para dicas, para
para que entendam melhor, às vezes, algum posicionamento que a gente tenha se colocado aqui, né, e queira conversar e trocar uma ideia, a gente está super, super aberto. Ok, para quem não está assistindo no vídeo aqui, pessoal, está só no áudio, o Instagram da Rúbia é @rubiabenatti com 2 T's, Rúbia Benatti, certo? Isso aí. Si, para quem quiser encontrar você, quais os melhores caminhos? Também, acho que hoje o caminho mais fácil acaba sendo o Instagram, porque acho que é onde as pessoas acabam tendo mais acesso, né? É fácil, né? Só coloca o nosso nome lá, já aparece, então nem precisa ter número de telefone, enfim. E como a Rúbia, eu acho que eu tento, e tenho sido, já falei aqui algumas vezes, tenho sido bem bonitinha, não tenho nem demorado tanto para responder, tô uma graça. Então, tenho tentado responder, né, todo mundo, a gente sempre tem muito questionamento mesmo sobre várias coisas, né, dentro da área de especialidade, enfim. Então, pode me mandar mensagem pelo Instagram. E você, João? Também, quem quiser me encontrar também, Instagram, o caminho mais fácil, @investidordoutor. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre finanças pessoais, orçamento, investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior, e quais são os caminhos para você ter uma renda futura passiva que te garanta tranquilidade e qualidade de vida, me segue lá que você vai gostar das coisas que eu falo sobre investimentos. Rúbia, muitíssimo obrigado pela tua presença, pelo tempo que você dedicou aqui para o Fisioverso. Tenho certeza que quem ouviu ou assistiu ficou encantado com toda a tua trajetória, com as tuas histórias. Você é uma grande inspiração para todos nós, principalmente para mim. Eu falo por mim mesmo, eu sempre gostei muito de te ouvir, eu sempre presenciei muitos eventos que você estava, depois tive a grata surpresa de te conhecer pessoalmente, então você sempre foi muito receptiva, como foi aqui também, comigo, com a Cibele. Eu sei que você e a Cibele tem muita relação pessoal também, mas os nossos ouvintes eu tenho certeza que adoraram nesse momento que você esteve aqui, então muitíssimo obrigado pelo tempo que você dedicou aqui para nós e para o Fisioverso. Eu que agradeço. Eu não tenho também palavras para agradecer, você sabe da minha admiração pessoal por você em todos, assim, acho que em todos os sentidos possíveis. E eu acho que ficou, assim, extremamente claro para quem nos ouviu hoje de quem é você, né? Acho que até só quem está assistindo, não vendo, conseguiu perceber essa tua energia, essa tua alegria, esse teu amor pela fisioterapia e, acima de tudo, né, a tua competência em tudo que você já fez. E a tua importância, eu acho que eu tenho certeza, para a fisioterapia hoje, né? A fisioterapia, ela não seria a mesma sem tudo que você já fez pela fisioterapia. Então, a gente só tem a te agradecer muito, muito, muito. Me sinto honrada e emocionada. Vamos, então, para a nossa saudação final? Vamos lá. Então, vamos lá, 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente!